Sim, Senhor. Sim, Senhor. Dia e noite. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, nosso deitar, o nosso levantar, Senhor, todas as nossas atitudes te adorem, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Apocalipse 5, versículo 6 em diante diz: Então vi no trono, no meio do trono, os 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha chifres bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Orações dos santos, sim, Senhor. Até que as taças sejam cheias, nós estaremos aqui, Pai, levantando incenso a Ti, levantando incenso. Até que o dia chegue, nós estaremos aqui, Senhor, levantando as nossas orações ao Senhor. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças. Dia e noite, noite e dia, até que Ele. Vamos cantar isso. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Dia e noite, noite e dia, até que as taças. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Dia e noite, até que as taças. Dia e noite, até que o Senhor retorne à terra. O Senhor vai encontrar a fé na terra. O Senhor vai encontrar a fé na terra, Jesus. Porque nós estamos aqui conscientes de que você existe. Conscientes de que o Senhor é real. Conscientes de que Tu és galardoador. Galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, casas de oração, queimando, queimando, o altar queimando, queimando, até que o Senhor retorne à terra, Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Senhor. Você ama Jesus? Aleluia, glória a Deus. Só pode se sentar. Glória a Deus, que tempo precioso, né, irmãos? Você está sendo
enriquecido nesses dias. Ai, que tempo glorioso, que conferência, que tônica tão preciosa para esses últimos dias. Oração. Eu percebo muita fome, muita sede nesse ambiente. Glória a Deus por essa igreja, pela vida de Nayana, pastor Ricardo Francisquini, pastor Eduardo, Ritinha. Glória a Deus pela vida de vocês, por abrirem, né, as portas da igreja para um ajuntamento como esse, né, sobre oração. Algo tão vital para a nossa vida, né? Para a vida de todo cristão. Temos ouvido sobre o que é ser casa. Temos ouvido sobre a importância do nosso amado, maravilhoso Espírito Santo na nossa vida de oração. Quantas coisas preciosas o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. E enquanto nós orávamos por esse tempo, né? Nós reservamos um tempo essa semana para orar sobre esse evento. E tantas coisas o Senhor, a gente não programou, né, o que ministrar. Olha, você fala isso. Não. O Espírito que está conduzindo. Mas algumas coisas o Senhor compartilhou enquanto nós estávamos orando, que esses dias para essa igreja vai ser mesmo como uma chave. Sabe, como uma chave que abre uma porta. Mas para abrir aquela outra porta, tem que primeiro abrir essa porta. Sabe, então a gente percebe mesmo que esses dias é como uma chave para chamados aqui. Pessoas que vão para as nações. Sabe, tem missionários aqui. Tem, como o Ritinha, veio um clamor para as nações, que sementes iriam ser lançadas. Ela falou pelo Espírito aqui. Enquanto nós estávamos orando, o Senhor compartilhou que chaves. Porque a oração, irmãos. A oração, ela, com o Espírito Santo, ela nos ajuda. Sabe aquela chave de diário, bem pequenininha? Quem teve diário aqui quando era criança? Eu tive. Bem pequenininho, aquele cadeadinho assim. Chaveirinho. Então assim, sabe, chaves. Pessoas que estão com filho afastado dos caminhos. Esse evento, tudo que está sendo ministrado, liberado nesse ambiente, vai fazer com que você entenda. Tem coisas que você vai entender no ambiente que nem vai ser preciso explicar. Que você vai pegar pelo Espírito, porque você decidiu vir. Então, chamados, filhos voltando para as casas dos seus pais, casamentos sendo ajustados, criação dos filhos, mulheres que anseiam ter filhos e ainda não têm, porque você disse sim a essa proposta. O Senhor está te ensinando a orar como convém para essa situação. Amém, irmãos? E eu quero começar aqui. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Cíntia. Sou casada com Rodrigo Charate. Mudou de nome. Sou de João Pessoa, mas estou morando em Campina Grande faz 4 anos. Fazendo escola de missões. E estamos lá até a segunda ordem do Pai. Alguns me conhecem como a menina do Salmo 23. Mas o meu nome é Cíntia. Irmãos, esse lugar de oração sempre me fascinou. Sempre. Eu me converti faz 17 anos. Estava fazendo as contas ontem. 17 anos que eu estou com o Senhor. Firme, perseverando.
Eu me lembro que assim que eu me converti, eu desejava ir para os círculos de oração. Eu lembro que segunda-feira, Maristela, eu ia para um círculo de oração lá em Camboinha, na casa da irmã Ceissa, 3 horas da tarde. Terça-feira eu ia para um culto na Sara Nossa Terra. Não, no Jangadeiro, né, Tita? Jangadeiro. Tita era minha parceira também. Quarta-feira eu ia para um culto na Sara Nossa Terra. Quinta-feira, irmãos, eu estava sedenta, eu queria o Senhor. Eu queria buscar, vigília, eu queria. Era para a casa dos irmãos, para buscar, para orar, eu queria. Esse lugar de oração sempre me fascinou. Por quê? Porque eu sei quem eu era. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E esse lugar de oração é um lugar onde você é plenamente satisfeito. As lacunas dos vazios é preenchido na presença, enquanto você para tudo e olha para os olhos dele e vê o sorriso dele. Amor humano nenhum pode preencher esse lugar. Eu sou casada com um homem de Deus. Vocês viram, é um homem de Deus. Mas, irmãos, eu vi uma vez, a gente estava morando em Florianópolis, 2017. Nós tínhamos tido um dia perfeito. A gente ia para a praia de manhã, fizemos uma trilha, ele surfou, depois a gente saiu, foi tomar um açaí, a gente gosta de açaí. De noite nós fomos para um culto. Depois nós chegamos em casa, namoramos. Eita glória. Mas, irmãos, quando as luzes se apagam assim, que você fica ali, você pensa no Senhor, você diz, ai Senhor, como Tu és tudo para mim. Como você que preenche. Se eu tivesse esse dia perfeito, mas não tivesse o Senhor, nada disso teria sentido. Sabe, irmãos, então esse lugar de oração, esse lugar do amor, do primeiro amor, da gente se tornar satisfeito nele, dele se satisfazer em nós, o prazer do Éden, o que era no jardim. Hoje nosso coração é o jardim. Esse tema me fascina porque eu tive uma visão com Jesus lá no jardim. Naena estava comigo lá na Pipa, 2011 para 2012. Porque, amiga, os meninos estavam surfando, Ricardo e Rodrigo. Estava surfando e ela olhou para mim e disse, amiga, vamos orar? Eu digo, bora. Porque, irmão, não tem lugar não. Todo lugar é lugar. Se você tem fome, se você tem sede, você vai desejá-lo mais e mais. Vamos orar, amiga, vamos. Eu não sei se tu lembra, né? Mas eu lembro. A gente ficou orando lá, eu tocando violão. Irmãos, eu tive como se fosse um êxtase. Como Paulo fala, eu não sei se na terra, no corpo, fora do corpo. E eu vi Jesus lá. Eu lembro que eu entrava num lugar, num jardim tão lindo, tão lindo. Já procurei no Google fotos. Nada se parece com aquilo que eu vi. Nada, nada, nada. E eu entrava naquele jardim, eu começava a caminhar. E eu começava a me deslumbrar com aquela beleza daquele jardim. E era bom estar ali, era bom. Era bom. Era tão bom estar ali. E aí eu caminhava, e lá na frente eu vi um banquinho, tipo de praça, né? E eu sentava lá. E Jesus estava lá comigo, naquele banquinho. E eu lembro que eu conversava com ele e ele só sorria para mim assim, ó. Conversava. E no final ele disse, minha filha, você nasceu para estar comigo aqui nesse jardim, no lugar da comunhão. Sabe, irmãos, então, muitas vezes a correria nos rouba desse lugar. As distrações. Enquanto o Rodrigo estava aqui, ele subiu para ministrar e ele falou, vamos esperar um pouco. Vocês lembram?
quantos de nós ficou aqui uma... Ele não vai falar nada. É desconfortável, né? É um tédio. Irmãos, a presença não é um tédio. Nós é que somos. Mas o que a gente percebe? Essa cultura da correria. A gente escuta o áudio no WhatsApp, é 1.5, 2,2x. A gente vai assistir uma ministração no YouTube, a gente não aguenta assistir de na velocidade normal. Ainda mais eu que dou algumas pausas assim, ó. Tem que botar 1.75. E o que é que acontece, irmãos? A gente quer levar essa correria para um lugar de oração, para o lugar da intimidade. Vamos, bora, Senhor, bora, bora. E nós estamos perdendo o deleite, o pão. Deixamos de comer o pão fresquinho da presença. Porque a gente tem 1.500 coisas para fazer. Uma frase que me impactou muito. E já podem colocar o slide que eu falei, que eu planejei. Diz assim, ó, quando o diabo não pode mais te destruir, ele tenta te distrair. Quando ele não pode mais te parar, ele tenta te acelerar. Porque se ele te acelerar, ele vai te fazer viver sem perceber os sussurros de Deus. Então eu queria realmente introduzir isso que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, irmãos, eu vejo que conferências como essa, a gente vem com expectativa, né, de receber dos ministros. Tudo bem, a gente sabe que existem tônicas, a gente sabe. Mas eu percebo que nesses últimos dias, por causa dessa cultura da correria, talvez o Senhor vai marcar conferências dessas só para silêncio. Porque a gente não consegue parar em casa. Aí a gente vem para a igreja, como ele falou, essa cultura do consumismo. Bora, vamos louvor, bora, me conecta aí. Aí joga em cima da gente uma responsabilidade que a gente sai daqui toda dura. Eu vou para casa às vezes toda dura assim, ó. Por quê? Bora, me conecta. Bora, me faz entrar aí no Santo dos Santos. Irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar em dia a nossa vida com o Senhor. E a gente chegar aqui e ser alívio uns para os outros. Não ficar nessa cultura de consumismo. O consumismo é o mundo. A igreja é justa cooperação. Justa cooperação. Eu dou, você dá, você dá, você dá, você dá. Um irmão vai dar uma oferta para outra. Num ambiente desse, o Senhor vai e diz, vai lá, oferte R$500 na vida do fulano. Vai lá, dê um abraço naquela irmã. Deus vivo em nosso meio. Deus vivo. Vivo. Quando a gente começa a entrar nesse lugar de juntos, a gente vê que é muito melhor. É muito mais eficaz. A gente vai muito mais profundo. Do que quando fica só em cima de uma pessoa. Só em cima do pastor Eduardo. Só em cima da ministra de louvor. Músicos também, libere aquilo que está no seu espírito para a igreja. E a gente precisa, como igreja, entender. Quando o Senhor está se movendo em cima, através de um baixista, a gente perceber e... calma, calma. Eu ensaiei 4 músicas, mas o Espírito está aqui só nessa segunda música. Fica lá. Fica lá. Tenha coragem de ficar lá. Não fica ansioso, irmão.
tudo bem. E vocês cooperam com a gente. Sabe? Vê que o Senhor está ali e ajuda. Vamos juntos. Vamos juntos. De repente, o culto foi para outro lugar. Porque Ele está reinando. Amém? Glória a Deus. Vamos embora. Bota, por favor. Já está lá? Pronto, irmãos. Eu quero ler uma profecia do irmão Reiga, 1981, que fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo que alguns diriam que a nossa igreja é uma igreja de louvor. Outros diriam que a nossa igreja é uma igreja da palavra. Alguns diriam que a nossa igreja é uma igreja da fé. Alguns diriam que a nossa igreja é uma igreja do poder. Mas sim, disse o Senhor, eu estou procurando uma igreja de oração para aqueles que esperarão de mim. Pois vocês nunca poderão cantar como vocês devem cantar, até que vocês tenham esperado de mim, disse o Senhor dos Exércitos. Vocês nunca poderão adorar como vocês devem adorar. Vocês nunca poderão, de fato, andar em fé na medida em que vocês devem andar em fé, até que vocês tenham esperado de mim, até que a oração seja parte de vocês, como a respiração é parte do corpo físico. Vocês não podem desfrutar da plenitude da palavra e o poder nunca estará em sua total manifestação, até que vocês se tornem conhecidos como uma igreja de oração. Amém, irmãos? Esse é o nosso Pai da fé. Profecia 40 anos atrás. O nosso irmão Simon Potter, uma vez ministrando na igreja, ele disse assim: a igreja não é uma banda de um homem só. A igreja não é um quinteto, os 5 dons ministeriais. A igreja é uma orquestra regida pelo Espírito Santo. Uma outra frase de Magliana, vou soltar aqui, você vai pegando. Quando Ele me levanta com um dom, é para o corpo de Cristo e para a sua edificação. Mas quando Ele me estabelece como casa, eu sou para Ele mesmo. Ila Nicholas falou, oração não é o que nós fazemos. Oração é o que nós somos. Nós somos uma oração. Se eu entendo que eu sou uma casa de oração, então tudo o que eu faço, todos os passos que eu dou, todos os pensamentos, é uma oração. Então, irmãos, é algo que a gente vê nas Escrituras que os discípulos, quando andaram com Jesus, eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Se você parar para perceber, você não vai ver em nenhum momento os discípulos perguntando, mestre, nos ensina a curar. Como foi que o Senhor fez aquela gosminha ali, naquele cuspe, que o Senhor curou o cego? Quantos mililímetros o Senhor botou ali de cuspe santo? E quanto de terra o Senhor colocou para eu fazer também igual, para curar o cego ali? Senhor, como foi que você expulsou aqueles demônios lá de Gadara? Me ensina a expulsar? Não. Eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Será porque eles viam que a vida de oração de Jesus era efetiva? Será que é porque eles viram que a oração de Jesus não era uma fórmula? Claro, ele deixou a oração do Pai Nosso como modelo. Mas a gente não vê Jesus nos episódios orando a oração do Pai Nosso e expulsando o demônio. Não é assim? Ele não leu o Pai Nosso e ressuscitou Lázaro. A gente via que, você vê nas narrativas, que não tinha uma fórmula. Porque oração
não é uma fórmula, irmãos. E agora eu quero que nós vamos ler, por favor, Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Oh, Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a orar. Romanos 8, 26. Você abriu? Amém. Diz assim: também o Espírito, eu estou lendo na Ara, semelhantemente nos assiste, nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 1 Coríntios 2, 10 a 12 diz assim: porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que está nele? Quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que está nele? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como a Adriana falou ontem, o Espírito Santo é o presente. E, irmãos, essa palavra em Romanos 8, 26, que fala, o Espírito nos assiste, nos ajuda, é uma palavra no grego chamada sunante lambanomai. Vou repetir, sunante lambanomai. Fala aí, sunante lambanomai. Pronto. Essa palavra, ela é uma junção de 3 palavras. Sun, ante, lambanomai. Eu não sei se tem aí. Olha aí, ó. O Espírito nos assiste. A palavra sunante lambanomai, que quer dizer trabalhar junto, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. Mas cada palavra dessa, são 3 palavras em uma. Sum quer dizer parceria e cooperação. O Espírito Santo, ele entra em parceria e cooperação conosco, quando nós vamos orar. Ante, que é algo que está posicionado contra. Tipo, anticristo, ele está posicionado contra Cristo. Então, o Espírito Santo, ele se posiciona contra, nos ajuda, ele pega em parceria conosco em oração e ele se posiciona contra aquilo que nós estamos combatendo. O Espírito Santo. E lambano quer dizer agarrar. Eu pego, eu agarro. Quando um ladrão vem e pega uma bolsa e agarra e ele sai correndo. O Espírito Santo não é um ladrão, né? Mas eu estou dizendo que ele agarra a causa com a gente. Ele agarra aquela causa. Ele pega a gente, ele pega em cooperação. Ele pega aquilo ali contra o que está vindo em relação a nós. Ele vai contra conosco. E ele agarra a causa conosco. O Espírito Santo faz isso. Você não precisa orar sozinho. Não ore sozinho. Não ore sozinho. Não seja como uma pessoa que pega uma metralhadora e vai dando assim tiros. É melhor ser um sniper no Espírito. O Espírito Santo quer nos ajudar a sermos snipers. Não fica atirando para tudo que é lado. Às vezes orações pedindo. Está tudo bem a oração de petição. Declarar a palavra. Está tudo bem declarar a palavra. A oração da fé. Creio, por isso eu falo. Mas, irmãos, às vezes é um som.
Não é, Cista? Às vezes é um som, irmão. Às vezes é um cântico de livramento. Quantas vezes nós no centro de oração, temos lá no MVV. O centro de oração é um lugar que nasceu no coração do Pai. Há 7 anos atrás, embaixo de uma mangueira. 2017, agosto. Um lugar para intercedermos o coração do Pai. Nós nos juntamos em equipes de 6 pessoas, de 1 em 1 hora. E nós entramos lá para interceder o coração do Pai. Não as listas, não orando reativamente, mas orando proativamente. A gente sobe na torre de vigia, a gente sobe no coração do Pai, porque é de lá que vem os motivos, é de lá. E a gente entra naquele lugar para interceder e nós oramos. Daqui a pouco a gente entra num lugar, um puxando do outro. Um puxando do outro. Um abismo que chama outro abismo. Às vezes a gente pensa nisso só em pecado. Que um pecado gera outro pecado também, porque é um princípio. Mas quantos sabem que uma profundidade no Espírito chama outra profundidade no Espírito, que chama outra profundidade no Espírito, que chama outra profundidade no Espírito. Quando a gente vê, a gente está tão imerso que a gente perdeu o controle. É tão melhor orar desse lugar. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é sunante lambano mai. Então, a palavra traduzida ficou só ajuda. Mas vê que não é só ajuda, é algo muito mais profundo. E vamos abrir rapidinho também, enquanto você abre, Efésios 6, versículo 17 e 18. E só rapidinho para fechar esse parênteses do versículo de Romanos 8. Essa palavra convém, né? O Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Essa palavra convém, ela tem a conotação de nós não sabemos orar como necessário. Nós não sabemos orar como a nova circunstância exige. Ou seja, apareceu uma situação, tem uma forma diferente para orar naquela situação. Isso eu estou querendo dizer, irmãos, porque a gente tem aprendido sobre isso. Os nossos ajuntamentos precisam estar mais pautados no coração do Pai do que na nossa mente, do que a gente aprendeu de forma seca. Só da letra. Que tal esperarmos para ver o coração do Pai naquela situação? Porque sabia, irmãos, às vezes vai precisar só adorar. Lembra lá da batalha de Josué? Chama. Interessante que naquela situação específica foi um homem. Josué tinha a situação. Ele foi e disse, vamos jejuar, vamos orar. E disse que enquanto eles estavam ali, uma pessoa chamada Jaziel, não é isso? Josafá, perdão, rei Josafá, não é Josué, é rei Josafá. Está vendo como é bom ser coletividade? Ó. Josafá, o rei Josafá. E numa reunião como essa, ele se reuniu o povo. E um homem chamado Jaziel se levantou no meio da congregação, assim, num culto, no meio do culto, assim, ó, e trouxe um conselho do Senhor. Não foi o rei, não foi os servos do rei, foi um homem no meio da congregação. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e eles foram para a batalha com aquele conselho, e Josafá disse o quê? Chama, vamos botar os músicos. Foi isso? Vamos para frente. E eles começaram a cantar. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Olha a música.
Olha a música. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Olha a simplicidade da música. Será que se o Senhor nos convocasse para uma batalha, só para a gente cantar isso, a gente ficaria ali? Perseveraríamos? Perseveraríamos na simplicidade? Sabe, irmãos, nós não andamos no fluxo desse mundo. O fluxo desse mundo é muita coisa, é muita informação, mas o reino de Deus, o nosso rei, reina em paz. Ele está reinando em paz. Você consegue imaginar Jesus no trono, com a perna assim, ó? Você consegue imaginar Jesus assim? Não. Porque ele está reinando em paz. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, irmãos? Não sabemos orar como convém, como a necessidade exige. Às vezes é isso, adorar. Às vezes é só orar em línguas. Só não, viu? Às vezes a gente fala, né? Só orar em línguas. Meu irmão, orar em línguas é um tirinete grande. Orar em línguas. Uma vez eu vi, enquanto a gente estava em Intermares, tinha umas reuniões de oração, a gente orando em línguas, e eu vi. Era como se fossem nuvens negras se dissipando, se derretendo. Só porque estávamos orando em línguas. Orando em línguas é orar a perfeita oração. Então, irmãos, não sabemos orar como convém. Muitas vezes. Então, é o Espírito que vai nos ajudar. Então, vamos parar de chegar no lugar de oração. Eita, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho aquela conta para pagar daqui a 3 dias. Eu declaro em nome de Jesus que a janela da céu fica aberta. Eu declaro em nome de Jesus que eu declaro em nome de Jesus que isso e aquilo outro. Eu declaro isso e aquilo. Eu declaro que... Em nome de Jesus, amém. Tchau. Aí, em vez de a gente parar, adora primeiro. Senhor, você é tão bom. Você é a minha riqueza. Você começa a ver que a riqueza é Ele. Você começa a olhar na face dEle. E aí você diz, ai Senhor, você é tudo. O Senhor abriu o mar. O Senhor fez o peixe e a moeda na boca do peixe. Você começa a se deleitar tanto que você vai... Aí pronto, aí de repente, um Pix cai na tua conta. E você nem entendeu? Preocupado. E o diabo pressionando. E a gente se deixando pressionar. Uma vez eu estava em casa almoçando. Rodrigo não tinha ido almoçar. Aí aquela nota. Vai olhar o céu. Eu disse, vou agora.
Saí da mesa, fui pro sofá. Fiquei lá olhando o céu. 5 minutos, uma mensagem chegou no meu celular, um Pix de 5.000 reais. De uma irmã lá dos Estados Unidos. Eu não tenho intimidade nenhuma com ela. Eu estou falando isso, nem ia falar isso. Mas, irmãos, às vezes é só eu olhar os passarinhos. Entende? Não sabemos orar como convém, mas o Espírito, Sunanti Lambanomai, ele nos ajuda. Ele sabe o que é que a gente precisa. Vamos parar de ficar perdendo tempo, se desgastando, irmãos. Para com isso. Ai, meu Deus. Efésios 5. 6:17. Estou terminando. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O significado dessa palavra aí, é rema. Sabia disso? Não é rema a escola, não. Mas é o rema, palavra revelada. Quando aquela palavra, ela se tornou viva para nós. Sabe quando aquela palavra, você sente o gosto dela, o cheiro dela? Isso é rema. Eu tenho um rema na minha vida que eu nunca estou só. Pode dar o sangue na canela, não adianta. Eu nunca estou sozinha. Eu sei que isso é verdade, eu sinto o cheiro dele. Então, a palavra, ela só vai ser espada quando a palavra for rema para você. Não é só logos, não é só informação. A palavra, ela é espada, a espada do Espírito, quando a palavra é rema para você. Aí sim, aí ela vai ser espada. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como a gente tem falado, né? Toda a oração, com toda a oração, todo tipo de oração. Qual é o tipo de oração que a situação requer? Todo tipo. Consagração, oração em línguas, petição, confissão. No Espírito. E eu tenho aprendido do Senhor que essa oração no Espírito, nós temos aprendido que não é oração em línguas. Sabe? É também. Mas quantas vezes fazemos orações em silêncio? E é uma oração no Espírito. Eu já experimentei isso. Você já? Silêncio, silêncio, silêncio. Cheios da presença de Deus. Orando em todo tempo no Espírito. Oração no Espírito é a oração na presença. Uma frase de Bill Johnson, ele diz assim: quando estamos fora da bolha da presença, fazemos longas orações. Quando estamos dentro, poucas palavras mudam tudo. O efeito das nossas orações, muitas vezes, é o lugar de onde oramos. Acredito que as orações mais eficazes vêm de um lugar de comunhão com Deus. Orações no Espírito. Esse lugar de comunhão. Quinta-feira mesmo, eu estava orando, fiquei na frente do meu teclado, orando, salmodiando, amando Jesus, só contemplando a face dele. Aí quando eu fiquei lá chorando, me deleitando, aí o Senhor me mostrou um casal para eu orar.
Mas Senhor, eu só quero olhar para você. Disse, enquanto você ora por eles, vocês estão olhando para mim. Não vai atrapalhar, irmão, interceder, a intercessão por outros. O nosso apóstolo Guto, na reunião de pastores esse ano, ele falou assim: para mim, o mais alto nível de amor é a oração. Quando você se desprende de coisas lícitas e o prazer de coisas para se entregar em oração. É esse o caminho que leva à compaixão e ter acesso a coisas que ainda não tivemos. Esse é o nosso apóstolo falando. Ele diz, para mim, o mais alto nível de amor é a oração. A Adriana tem uma frase que diz, aonde está o nosso coração, ali estarão as nossas orações. Os nossos corações estão no outro? Ou só estão nos nossos umbigos, né?